Aqui, ó. Esse é um post bem interessante que eu vou até tentar correr um pouco mais aqui, porque. Marcelo, muito obrigado pela atenção. Que isso, cara? Tamo junto. Tamo junto. Mendix with me. Se for uma questão de apenas atualizar informações entre apps sem necessidade de consumir informações entre apps, pode ser usado os Business Events que está disponível desde a 9.8. Exatamente, pode também. Funciona como um WebSocket, não precisa de fazer uma chamada, simplesmente um trigger acionado automaticamente em outra app e ocorre uma lógica. Sim, também, pode ser feito isso também, tá? Mas a ideia aqui, a ideia do exemplo que eu passei seria sobre uso de dados, né? Base de dados. Acho que essa era a maior preocupação do Marcelo aí, né? Mas pode utilizar também o Business Events. Eu até então usei quase nada de Business Events, mas a gente pode também explorar esse assunto em outra live, tá? Ou em outro vídeo também, né? Se bem que eu acho mais conveniente fazer live. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, ó. Native Web, Native versus Web versus Hybrid Apps versus PWAs. O que acontece? A gente fica muito na dúvida em qual approach a gente utilizar para criar aplicações móveis. Eu já adianto aqui que eu, particularmente, quando você fala, Eric, vamos criar uma aplicação mobile, cara, vamos de native. Porque para mim, acho que a experiência do usuário, ela para mim, ela é primordial, tá? Primordial mesmo. Bom, o que são aplicações web? A gente já está careca de saber o que é, e a gente faz isso toda vez que cria uma aplicação nova no Mendix, tá? É uma aplicação que roda no seu browser, que roda na sua TV, que roda no seu smartphone, que roda na sua geladeira, se ela tiver um browser, vai rodar, tá? Tem os seus prós, né? A gente não precisa instalar em nada, tá? Tudo que você precisa é só ter conexão com a internet. É mais fácil de você fazer manutenção. E como eu falei, ela foi, né, projetada para qualquer tipo de dispositivo. Tá? Então, se quiser acessar uma aplicação do seu videogame, do seu celular, você consegue. Tá? Então, ela tem essa capacidade. Um contra, obviamente, conexão com a internet, mas que outra aplicação hoje não utiliza internet, né? Pode ser que tenha conexões lentas, tá? E acesso nativo a funcionalidades do seu aparelho é um pouco limitado, tá? Por mais que hoje isso esteja Isso daqui eu não concordo tanto, tá? Eu acho que dependendo do que você quer utilizar, você não consegue. Por exemplo, a questão de bússola, né? A questão de você fazer isso aqui com o seu aparelho, mover ele, os sensores do aparelho, você não consegue realmente acessar pelo seu smartphone. Mas o básico, como utilizar câmera, procurar arquivos no seu aparelho, você consegue. Então, obviamente, dependendo do que você quer construir, isso daqui é realmente limitado. Mas acho que o básico, que é tirar foto, né, escanear alguma coisa, você já consegue, né? Enfim, mas isso é discutível, tá? Dependendo do projeto, obviamente. Aplicações nativas, que é a minha queridinha do momento, eu ando trabalhando muito com aplicações nativas. Isso daqui, obviamente, te dá uma performance muito melhor, te dá a possibilidade de você usar mais recursos do seu aparelho, como eu comentei aqui, os sensores, né, de bússola, de fazer isso daqui, até mesmo de você utilizar realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso você consegue com aplicações Mendix, tá? Mas o grande contra é a manutenção disso, né? O quanto isso você vai ter para manter essa aplicação, construir, porque isso, dependendo do que você quer construir, você vai precisar ali de alguém que entenda um pouco de React Native, né? O Mendix Native, ele é baseado no React Native. Então,
em um momento ou outro você vai precisar de alguém com essa experiência. Então isso pode elevar um pouquinho o valor do projeto. Tanto que na empresa que eu trabalho não é todo mundo que trabalha com Native, não é todo mundo que tem experiência com JavaScript, principalmente com React Native. Eu, felizmente, tenho essa experiência, então eu consigo já atacar frentes nesse sentido. Mas, de fato, isso compensa você ter que pagar um funcionário com um pouco mais de dinheiro, né? E temos os Progressive Web Apps, tá? Isso, inclusive, no Mendix é bem fácil de fazer. É uma aplicação web, tá? Ela fica meio que encapsulada no seu aparelho. Ela funciona muito parecido com um aplicativo, tá? Um aplicativo instalado no seu aparelho. Inclusive, eu tenho um aqui, deixa eu ver se consigo abrir rapidinho. Isso lá na parte de navigation do seu projeto, você já consegue marcar aquilo como uma aplicação PWA. Tá? E é como eu falei, você consegue tornar isso daqui possível, deixar isso mais rápido. Uma desvantagem, você não consegue publicar isso também em lojas. Então, se a sua aplicação é uma PWA, perdão, pessoal, a aplicação pergunta, você quer instalar no seu aparelho? E aí ele vai criar um íconezinho. Vou ver se eu consigo. Ó, aqui é um exemplo de aplicação que eu fiz, ó, PWA. Aqui, ó. Foco, foco, foco. A luz não vai deixar, a luz não vai ajudar. Mas é uma aplicação rodando PWA, tá? E aqui tá o íconezinho dela. O íconezinho dela tá aqui, ó. Um branquinho. Esse aqui da ponta, ó. Onde tá o meu dedo apontando, ó. Então ele fica instalado no seu aparelho. Ele é mais como um atalho, né, para abrir a página, mas ele funciona muito bem como uma aplicação nativa, né? E tem outras vantagens, né? Você pode utilizar push notification, né? Notificações web push, você consegue utilizar. Mas você aí aqui diz que, ó, unable to access some device features, tá? Você não consegue acessar algumas funcionalidades do seu dispositivo, por exemplo, Bluetooth, realmente você não consegue. Cara, Bluetooth eu utilizo só pro meu fone de ouvido. Agora, câmera você consegue utilizar. Eu consigo. Essa aplicação que eu montei, eu uso câmera. Eu uso câmera para escanear, eu uso câmera para tirar foto, para colocar. Ah, tire foto, evidencie tal coisa. Você vai, pum, tira a câmera, tira a foto. Então, isso daqui. Acho que quem escreveu isso daqui não deve ter utilizado câmeras em aplicações PWAs. Mas, enfim, tá? Quem sou eu, né? Aplicações híbridas. Isso daqui, gente, o que acontece? Também é possível fazer no Mendix, tá? Você consegue construir uma aplicação instalável no seu aparelho, mas ela ficaria encapsulada. É praticamente um aplicativo que acessa a página web, mostra para você e permite que você utilize recursos do seu aparelho. É muito bacana isso daqui, tá? E no Mendix você utiliza o Cordova. Não sei se vocês conhecem o Cordova. Consigo mostrar aqui rapidinho. Cordova. O Mendix utiliza o Cordova para fazer essa build, tanto para iOS quanto para Android, tá? Esse daqui, ó, Apache Cordova. Então ele vai encapsular a sua aplicação web e vai te entregar um app para instalar no seu aparelho. Tá? Pode ser tanto o Apple quanto o Android. Tá? Isso daqui tá Windows, mas é Windows desktop, né? Eu particularmente, eu fiquei com muita pena do Windows Phone ter sido enterrado, né, finalizado. Eu particularmente, eu gostava muito do sistema. Mas é aquilo, né? Um sistema sem aplicativo não vai para frente, né? Curiosidade, gente, do Windows Phone é que na época que o Windows Phone ainda estava vivo, né? Tinha um certo executivo lá na Microsoft que ele estava meio que desvinhando recursos da divisão Xbox para a divisão Windows Phone.
Mesmo que a divisão Windows Phone estivesse capengando, né? O Evandro colocou aqui, ó, Fake App Native. Exatamente, Fake Natty. Exatamente, cara. As push notifications atualmente não funcionam em iOS. Não, não funciona mesmo. Não funciona. É uma pena, né? Agora, push ou web push, que você está querendo dizer? Eu sei que web push não funciona. Agora, push notification, aí eu já realmente não sabia. Eu sei que web push notification não funciona, tá? Tal como a câmera, e não tem total suporte nos dispositivos Apple. Suportes Apple é complicado, né? A Apple realmente, acho que ela pisa na bola. Não sei se faz isso de propósito também, ou enfim. Eu não consigo entender a Apple. Só funciona se for HTTPS. Exatamente. HTTPS para web push é o lance. Tanto que tem um módulo no Mendix. Inclusive, gente, eu cheguei a dar manutenção nesse módulo, viu? Web push. Como assim não achou nada? Sério mesmo? Web push. Talvez não seja público, né? Não, realmente não é público. Ele é um módulo. Ele é um módulo privado. Tem um módulo na Mendix, no Marketplace, que é o Web Push Notification, né? Aplicações web. Essas que aparecem no seu desktop e tal, sabe? Que aparece aqui no cantinho do Windows, enfim. Eu cheguei a dar manutenção nele, tá? Da empresa que eu trabalho. E realmente, para iOS, ele funcionou em aplicações híbridas, tá? Isso eu sou testemunha ocular, funcionou. E aplicações PWAs. Já eu sou testemunha ocular de que funcionou. Agora, aplicações web, esquece, não funciona para iOS. Isso it's a bummer, é muito chato. E é por isso que eu prefiro entregar uma aplicação nativa, tá? Essa é a razão por eu sempre preferir uma aplicação nativa, tá? E aqui tem algumas questões, né? Qual é a sua base, né, de usuários-alvo, né? Quão complexa é a sua aplicação? Qual é o seu orçamento? Quando você quer lançar isso? A sua aplicação vai precisar de câmera, GPS, essas coisas? Enfim, se for o caso, dependendo da sua resposta, se não for uma aplicação tão complexa assim, a minha sugestão, e é o caso de muitas aplicações Bendix, é você utilizar PWA, tá? PWA. PWA já atende bem. Se você quer usar câmera, cara, isso daqui eu não concordo, tá bom? De verdade, não concordo. Isso daqui eu utilizo câmera na minha aplicação PWA. Funciona muito bem mesmo, tá? Então, se você quer, por exemplo, eu quero tirar foto, quero buscar um arquivo no meu aparelho, cara, funciona. Na boa, funciona. E eu já fiz dezenas de demonstrações dessa aplicação para prospectos. Funciona muito bem. Então, a minha particular sugestão seria utilizar PWAs, tá? Vai de PWA. O usuário vai ter uma experiência de aplicativo, não vai precisar instalar nada de loja e tal. Ele vai logar lá com a conta dele, acabou. Agora, se você quer uma aplicação mais bonitinha, que utilize mais recursos do seu aparelho, cara, vai de native. Eu, particularmente, vou de native. Se você quer ter uma base de dados offline e você está começando o projeto e você tem gente capacitada para construir uma aplicação nativa, cara, vai de native, tá? Vai de native, que eu acho que o investimento vale um pouco mais a pena. Uma aplicação híbrida também já atenderia na questão offline.
tá? Você consegue sim ter uma aplicação híbrida offline. Ah, mas o approach disso daqui é diferente, tá? O approach para uma aplicação offline serve tanto para híbrida quanto para nativa, tá? Eh, Porque quando você for construir uma aplicação idealizando uma aplicação offline, você deve levar muitas coisas em consideração. Muitas coisas mesmo. Não é a mesma coisa que construir uma aplicação web Mendix. Por exemplo, você não pode utilizar em aplicações nativas e também híbridas, pensadas em aplicações offline, você não pode utilizar, por exemplo, um Microflow como data source de um list view, por exemplo. Tem que ser um Nanoflow. Tá? Então, muita coisa muda. Você não pode colocar na tela atributos auto-number, não rola. Você não consegue utilizar reference set, que são, é, é, por exemplo, duas entidades relacionadas, relacionamentos múltiplos para múltiplos. Você não consegue utilizar isso em aplicações offline, não rola. Então são muitas coisas diferentes, tá? Muitas coisas se diferem aí. Tá bom, gente?